Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a live sobre óleos essenciais para a família toda. Fernanda Warnock estará aqui conosco, direto dos Estados Unidos, para esse bate-papo, para essa conversa. E vamos descobrir um pouquinho os benefícios, utilização dos óleos essenciais. Fernanda já está aqui com a gente. Faz o convite para mim, Fernanda. E aí você entra aqui. Óleos essenciais para a família toda. Essa é a nossa live de hoje. Fernanda já está entrando aqui conosco. Opa! Fernanda aqui entrando. Olá! Oi, Fer! Boa Tudo noite! bom? Tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom por aqui? E você aí? Graças a Deus, tudo ótimo. Que Achei, gostoso! achei um cantinho aqui quieto, longe das crianças. Família toda aí, Fernanda? Então, mandei todo mundo lá para fora no pula-pula. É, muito bom. A Fernanda vai trazer para a gente a experiência dela com óleos essenciais, junto à família, o que ela tem feito, o que ela tem conseguido de resultado, né, de benefício, saúde, bem-estar, né, Fernanda? Mas eu Sim, gostaria que você falasse, eu já te conheço aí, ó, uns bons anos, né, Fê? sim. Alguns poucos anos. Falar quanto, deixa assim, Não, tá bom. tá bom. A A Fernanda vai se apresentar aqui e vai trazer para a gente sobre óleos essenciais para a família toda. Quem estiver Uhum. nessa live, estiver gostando desse conteúdo, tem os coraçõezinhos aí à sua direita, Hum, clique nos coraçõezinhos, é uma forma de dizer, né, o quanto essa live está sendo benéfica, sendo proveitosa e outras pessoas podem acessar esse conteúdo. Tem um aviãozinho aí à sua direita, clica no aviãozinho também, convidando as pessoas que tenham interesse, que pensam em começar a utilizar esses óleos. Então, esse aviãozinho é uma forma bem rápida, prática, de você convidar outras pessoas. E para você que está chegando aqui, nós vamos falar sobre óleos essenciais para a família toda. uhum. Podem fazer os seus comentários, suas perguntas, e nós vamos aqui num bate-papo, né, Fer? Sim, vamos Conversando conversar. e vamos também tirando dúvidas. Sim? Fale para mim, Fer, um pouquinho da tua história. Bom, a minha história com os óleos essenciais começou aproximadamente 8 anos atrás. É, eu e a Evelyn nos conhecemos no Brasil e eu mudei para os Estados Unidos alguns anos depois. Acabei me casando e formando minha família. A minha primeira filha nasceu. O nosso plano era para que ela fosse um parto natural, um parto normal, mas ela estava sentadinha. Acabei tendo uma cesárea e a partir desse momento eu comecei a me interessar mais em alternativas naturais. Bom, na minha gravidez eu já queria alternativas naturais, por isso que eu estava planejando um parto normal, natural. Na gravidez do meu segundo filho, eu comecei a procurar ajuda de uma quiroprata, para fazer ajustes em mim, para que o bebê tivesse bem posicionado e eu tivesse uma possibilidade de ter um parto normal, como eu gostaria. Através da minha quiroprata, eu descobri os óleos essenciais. Pela primeira vez, ouvi falar sobre os óleos essenciais. Mas eu achava uma coisa meio estranha, assim, ficou uma curiosidade, mas eu não pesquisei muito. Quando meu segundo filho nasceu,
e teve problema, comecei a ter problemas de cólica, e eu enlouquecida, o que fazer com essa criança. Aí eu resolvi ir atrás, vamos estudar sobre os óleos essenciais, vamos descobrir o que é isso, né? E eu fui apresentada, e fui atrás, e uma amiga me apresentou um pouco melhor, com mais informação, mais detalhes, o que são os óleos essenciais e quais os benefícios que podia trazer. Então, meu primeiro impulso, realmente, a procura dos óleos essenciais foi uma alternativa mais natural para o meu recém-nascido, que estava tendo problemas de cólica. E aí eu conheci os óleos essenciais, comecei a usar um aqui, usava outro ali, e comecei a ver alguns pequenos resultados para o problema que eu estava buscando os óleos essenciais, solução para aquele problema específico. E quanto mais eu comecei a pesquisar e aprender, eu comecei a descobrir que existem outros óleos, existiam outras possibilidades, além daquela meia dúzia que eu achava que Seriam funcionava para bons. tudo. Existiam mais. E aí se abriu um universo inteiro de possibilidades para mim. Foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a descobrir óleos que funcionavam não só para o meu bebê recém-nascido, mas para a imunidade. Aí descobri o óleo de lavanda, que é um óleo mágico, assim, para acalmar. Pode ser usado nos bebês, na minha filhinha que tinha 2 anos e pouco, para ajudar a dormir melhor. Aí eu descobri maneiras diferentes de usar os óleos, não só aplicando topicamente, mas colocando num difusor à noite, no quarto do bebê. Então era um óleo de lavanda, ficava no difusor a noite inteira, e as noites começaram a ser melhores para todos nós. Então, esse foi o começo, e quanto mais eu fui ficando fascinada, mais eu fui pesquisando, mais eu fui atrás, mais eu fui descobrindo, e aí o céu virou o limite. Bom, então você já está falando uma coisa super interessante. Há diferentes formas de se usar óleo essencial, Sim, né? Você sim. pode colocar gotinhas em partes do corpo, é isso? Uhum, sim. Ó, eu coloquei um difusor aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo montar e mostrar para vocês. Essa é uma das maneiras mais básicas de usar óleo essencial. Então, existem 3 maneiras de usar um óleo essencial. Uma é topicamente, então é aplicar na sua pele. Alguns óleos eles podem ser aplicados diretamente. A maioria dos óleos ele precisa ser diluído. Quando eu falo diluído, o que eu quero dizer é ele ser misturado com um óleo carregador. O mais famoso é um óleo de coco. Eu tenho um aqui para mostrar. Óleo de coco fracionado, pode comprar. Eu não sei exatamente onde se acharia no Brasil, mas acho que farmácias mais naturais. Eu compro os meus na Amazon. Existem vários lugares que você pode achar um óleo de coco fracionado. Ou qualquer óleo de coco que não tem um cheiro, qualquer óleo carregador que não tem um cheiro muito forte, você pode usar para misturar o seu óleo essencial e dar uma diluída, que a gente chama. Um óleo de lavanda é muito, muito fraquinho, você pode aplicar diretamente na sua pele, mas existem outros óleos que são mais fortes e você precisa dar uma diluída. Existe também, se você vai usar para criança ou para bebês, existem tabelas de diluição. Quantas gotas do óleo carregador você pode usar para quantas gotas de óleo essencial. Isso é uma coisa super fácil de você dar uma procurada no Google, tabela de diluição de óleos essenciais. E existe essa informação na internet. Então, primeira maneira é topicamente. Segunda maneira é ingerir. E isso existe um pouco de cuidados que a gente tem que ter com a ingestão dos óleos. Porque não é qualquer óleo que você pode ingerir e não é qualquer qualidade de óleo que você pode ingerir. Então, eu gosto de deixar bem claro aqui, não pode ir lá na farmácia da esquina, comprar um olhinho essencial, botar umas gotinhas na sua água e tomar. Não, por favor, não faça isso. Ele tem que ser um óleo de boa qualidade, você tem que saber a fonte, da onde veio, como que aquela empresa trabalha com os óleos essenciais, como o óleo essencial é retirado da planta ou da fruta ou
como ele foi retirado na natureza. Existem óleos essenciais que falam óleo essencial puro. Mas esse puro é uma nomenclatura que ela não é muito bem regulada, nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil. Se você tiver uma porcentagem de óleo essencial puro e misturar com um óleo essencial sintético, ele ainda pode ser classificado como puro. E isso é muito... Sério? Enganoso? Muito enganoso, obrigada. É muito enganoso. Uhum. Por isso que eu falo, saber de onde vêm os seus óleos essenciais é extremamente importante nesse processo todo. Você pesquisou bastante, não foi, Fernanda? Pesquisei muito. Eu já estou usando óleos essenciais há 8 anos, conheço as empresas que são líderes no mercado internacional, que fazem um trabalho decente, que você tem atestado de pureza dos óleos deles. O óleo essencial que eu trabalho, da minha preferência, cada vidrinho de óleo essencial, você pode ir num site e checar a pureza desse óleo. Cada vidrinho, ele é testado. Então, esses tipos de óleo você pode ingerir. O olhinho que você compra na farmácia da esquina, não pode ingerir. Então, a não ser que você saiba realmente de onde vem, qual tipo de óleo, qual a procedência dele, não ingira. É possível você ingerir, mas se você não sabe, não tente essa alternativa. A terceira Por segurança? Segurança, né, Fernanda? Por segurança, pela sua saúde. O objetivo todo de quem está procurando alternativas naturais é cuidar melhor da sua saúde. Então, comprar qualquer óleo que você vê por aí não segue a mesma linha de raciocínio de você cuidar da sua saúde. Então, você tem que saber de onde está vindo. É pela sua segurança, da segurança da sua família, né? Ok, sim. Agora, a terceira maneira eu acho, ela é muito prática, ela é muito fácil e ela tem muitos benefícios, porque não é só o seu benefício pessoal, você não está pondo só no seu corpo, mas é no seu ambiente, na sua casa. Traz outros benefícios também, que é usar um difusor. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho um difusor aqui ligado, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Sim. Consegue ver? Sim. Bacana, sim. Sim. Aqui no difusor, a maioria, eles são difusores ultrassônicos. Existem várias marcas. Eu sei que a Amazon... Pronto, aqui cabe eu e o difusor. Até na Amazon existem vários sites no Brasil que você consegue achar um difusor ultrassônico. Ele geralmente tem uma tampa e tem você pode colocar água, parece uma bacia, uma mini bacia, né? Você coloca água, o meu tem um limite de água. Eu vou colocar o meu óleo, o meu aroma favorito, que é capim-limão. Ok. Vou colocar umas 4 gotinhas de capim-limão. Ligo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu achar algo aqui. Eu queria cobrir aqui atrás para vocês conseguirem ver, mas não dá para ver. Mas existe um vapor saindo. Eu consigo ver com bastante clareza o vapor. Estou tentando achar algo escuro para ver se você consegue. Agora dá para ver um pouco do vapor. Agora sim. Tá vendo? Isso é possível. Bacana. Ele sai um vapor. Esse difusor eu consigo regular se eu quero menos vapor ou mais vapor, mas eu já consigo sentir o cheiro imediatamente. Era isso que eu colocava no quarto dos bebês com o difusor, com o óleo essencial de lavanda. Lavanda. Nós temos difusores aqui em todos os cômodos da casa. Interessante. Então você vai usando e conforme o cômodo, é isso? Tem algumas perguntinhas já, Fer. Então, fale um pouquinho do difusor. E a Bordadaria Livre perguntou sobre cólica de bebê. Ela disse que ela sempre usou lavanda. E se existe alguma outra opção, alguma outra possibilidade?
Sim. E fala... Os difusores, existe uma variedade de preços, de marcas, até de designs do difusor. Desde que ele seja um difusor ultrassônico, o resto não importa, é uma preferência pessoal. Existem alguns difusores no mercado que parece um algodão, um tubinho de algodão. Esses não são difusores essenciais, não é ideal. Eu acho que não prolifera o óleo essencial no ambiente de maneira adequada. Adequada, ok. Então, o difusor, a escolha sua vai ser uma escolha bem pessoal. Alguns têm luz, que você pode usar como, sabe, uma luzinha de quarto, assim, à noite, super charmosos, mas isso é uma opção bem pessoal. Cada ambiente na minha casa, no meu quarto tem um, no quarto da Olivia tem um, no quarto dos meninos tem um, na nossa sala de homeschool tem outro, na nossa sala cozinha, sala de estar tem outro. Então, a gente foi adquirindo aos poucos, mas a gente usa de acordo com a necessidade, o momento do dia, se alguma pessoa tem alguma questão, algum problema que a gente precisa trabalhar, aí eu vou escolher os óleos que são mais adequados para aquele momento. Então, nos quartos das crianças, geralmente tem lavanda. Existe uma mistura que a gente chama de blend, as misturinhas, que é de Breathe, que é um óleo respiratório, que tem eucalipto, tem hortelã-pimenta, tem alguns outros óleos misturados, que eles ajudam e facilitam na respiração. Então, na época de gripe, inverno, se alguém está com o nariz meio entupido, assim, eu coloco essa misturinha de óleos, tá? Então, o que eu vou colocar no difusor vai depender da necessidade, do momento, de quem vai estar mais precisando do difusor naquele momento. Agora, sobre cólicas, lavanda é muito bom. Estou tentando lembrar os nomes em português, tá? Fennel. Como chama fennel? Eu tenho uma mistura também de óleos, que é uma mistura digestiva. Talvez eu tenha que voltar depois e dar os nomes em português, porque eu tô tão acostumada com os nomes em inglês. Inglês? Mas existe uma misturinha de óleos digestivos. Tem como a gente entrar em contato depois com essa pessoa que me perguntou sobre... A Plenos Brasil está colocando a sugestão de Zengest. Isso, exatamente. Genzest, aqui no Plenos Brasil é a minha irmã, é a Thaís. Tô sabendo. Erva doce. Obrigada, Luciana. Erva doce é o fennel. O erva doce é muito bom para cólica de bebê, diluidinho. Esse Genzest que ela falou, aqui nos Estados Unidos chama de Zest Gen, é uma mistura já, que tem erva doce, tem gengibre, que mais? Anis e alguns outros óleos. Eles já vêm todos misturados num rolão. Um rolãozinho, sabe? Pronto. Ou pode vir também num potinho conta-gotas. Isso. No conta-gotas, que aí você dilui. Só que para o bebê, você tem que misturar na palma da sua mão com óleo carregador, que, por exemplo, o óleo de coco fracionado que eu mencionei. Eu misturava um pouco de óleo de coco fracionado, uma gotinha desse Genzest ou uma gotinha do erva cidreira e fazia uma massagem circular na barriga do bebê. Erva doce ou erva cidreira? Erva cidreira. Isso aí. Erva cidreira. Erva cidreira? A Ana me ensinou. Não, ela falou erva doce. Fennel é erva doce. Tá certo, erva doce. Tá. E esse é muito bom para acalmar o sistema digestivo do bebê. A Mônica está perguntando para a gente sobre ansiedade. Até achei interessante você falando dos difusores nos diferentes locais da sua casa. Então, se é um local onde a pessoa... Hoje estamos fazendo muito home office. Estou lá e o meu trabalho gera uma certa ansiedade. Então, a Mônica aqui perguntou o que seria interessante eu colocar nesse ambiente ou para essa condição. Ok. Ansiedade é o tópico do momento, não?
Com certeza. Ansiedade. Ansiedade, tristeza, Sim. angústia. Pode contar pra gente, Vamos Fernanda. lá. Senta que lá vem a história. Ah, existe uma misturinha de óleos também chamada Balance. Quando eu falo mistura, essa é a empresa já misturou os óleos melhores que vão ajudar para a ansiedade. Esse Balance tem uma mistura de vários olhinhos. Eu estou sem ele aqui agora, nesse momento. Mas ele já vem uma mistura dos melhores óleos para dar aquela, sabe, acalmada, Tá. centrada. Os óleos, o óleo mais básico para acalmar é lavanda. Vamos conversar com lavanda. Uma das minhas irmãs, ela fala que ela tem que tomar cuidado quando ela usa lavanda, porque dá um sono, ela acalma tanto, É. mas acalma tanto que ela dá uma capotada, sabe? Corre esse risco. Corre esse risco. Então, vamos fazer um teste. De repente, se eu colocar o lavanda, vai te acalmar, mas talvez vai te acalmar demais. Então, mas o lavanda é um ótimo para começar. Existem várias misturinhas que podem ser feitas para ajudar a acalmar. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, Evelyn, e te falar uma coisa. Os óleos essenciais têm propriedades assim que vão ser básicas. Por exemplo, o lavanda vai acalmar, entendeu? Mas cada corpo, cada pessoa, a sua química pessoal vai reagir nos óleos de alguma maneira diferente. Como, por exemplo, na minha irmã. Para mim, o lavanda me dá uma acalmada, assim, me dá uma sensação de paz. Para minha irmã, acalma demais. E vira tipo um. Detona com ela. Ela vai para a cama dormir, entendeu? Parece Aham. um efeito sedativo nela. Sedativo, Então, ok. cada pessoa vai reagir aos óleos essenciais de uma maneira um pouco diferente. Apesar deles terem umas propriedades básicas, por exemplo, lavanda vai ser sempre relaxante, calmante. Para algumas pessoas vai ser mais, para algumas pessoas vai ser menos. Então, eu sugeria começar com lavanda. Depois a gente pode... existe essa misturinha que eu uso que chama Balance, que ele já é pré-misturado, lavanda e alguns outros óleos. Talvez Thaís possa colocar aí pra gente, o Plenos Brasil, o que tem no Balance, nessa mistura toda, porque eu não lembro todos os óleos de cabeça. Minha coleção de óleos fica lá embaixo. Eu trouxe alguns aqui para cima e o Balance não veio comigo. Aham. Mas, Thaís, depois coloca aí pra gente, por favor, os óleos que tem no Balance, que aí é uma super boa sugestão de óleos que ajudam com a ansiedade. Ô, Fernanda, aqueles difusores que você coloca na tomada, aquece o óleo, funciona isso? Não. Não, porque os óleos, quando eles são aquecidos, muda a propriedade dele. Então, você vai ter um efeito agradável do aroma, mas você não vai ter o efeito medicinal Natural, dele, natural. medicinal. Não vai ter o efeito medicinal, as propriedades dele de cura de tudo mais, né? Não que quando eu falo cura, assim, não que os óleos essenciais eles não são remédios, mas eles têm propriedades naturais que ajudam o nosso corpo a ser restaurado, né? Então você vai perder muito dessas propriedades quando ele é aquecido. Você vai ter o aroma, que é um benefício, mas você perde as propriedades, a coisa boa que vai ajudar o seu corpo a reagir de uma maneira positiva. Ok. Olha, então, O Beres e Cíntia falou aí o que tem no Balance, tá vendo? Tem olíbano, isso. spruce, camomila azul. Camomila é ótimo também para acalmar, para ajudar na ansiedade. Camomila é muito bom. Aquele chazinho de camomila, você pode usar também um óleo essencial de camomila. Ah, bom saber também, né? Se isso é possível e se você também não tem um efeito acima do que seria bom. Sim, sempre Então, teste. Você pode testar na pele, ver como você reage, presta atenção. O lance dos óleos essenciais, que eu acho fenomenal, além de trazer as soluções alternativas, é aprender como o seu corpo reage e aprender mais sobre você mesmo, sobre o seu próprio corpo, né? O que você precisa. Eu me peguei várias vezes naquele momento de ansiedade
E através dos olhos eu aprendi a tirar um momento, respira fundo. E às vezes até pensar, o que que eu preciso agora? O que que meu corpo está precisando agora? Sabe? E achar algum óleo que vai me ajudar a me centrar nesse momento. Então, os olhos também são um ótimo veículo para gente de autoconhecimento. A gente aprender como a gente funciona, sabe? Como que o nosso corpo reage, como a nossa mente reage com situações. E trazer essa ferramenta para ajudar a gente se centrar. Ótimo, Fer, muito bom, porque é isso, né? Inclusive esse isolamento social nos fez obrigatoriamente estarmos um pouco mais, né? Nós conosco mesmos, né? Uhum. Quem aproveitou e quem tem aproveitado, então é uma grande oportunidade, exatamente do que a gente está falando, né? Está me gerando ansiedade? O que Uhum. vai me ajudar, para quem não tinha conhecimento nenhum dos óleos essenciais? Então, assim, o que pode me ajudar? Uhum. Escutar menos noticiários, né, que Exatamente. bombardeiam de notícias negativas, de notícias, ok, mas se eu ficar escutando um dia inteiro as notícias de contaminados, de mortes, Uhum. quais sensações, quais sentimentos vão vir para mim, né, durante Uhum. esse dia? Se eu só consigo ficar cuidando da casa, da limpeza, da saúde, não tenho um tempinho para escutar algo que seja bom, um livro, né, Uhum. uma conversa saudável com alguém, quer dizer, vai havendo um acúmulo de situações e o quanto isso vai gerando de ansiedade. Olha, tem Verdade. várias perguntinhas aqui. Além do eucalipto e hortelã-pimenta, temos outra opção para problemas respiratórios e qual que pode ser aplicado no peito? Outra questão, a Paula perguntou também do óleo de hortelã, quais os benefícios? Quantas perguntas, quantas perguntas. Eu tenho várias pessoas aqui, olha, que eu tô de olho, que são meus amigos, a minha família dos óleos essenciais, que eu tenho certeza que eles vão ajudar a responder. Por exemplo, o Beres e Cíntia já respondeu, não podemos usar os óleos essenciais no modificador. Então tem uma galera aí ajudando, dando um apoio aqui nas Uhum. perguntas. Um, Eucalipto, hortelã-pimenta são os primeiros que eu indicaria para problemas respiratórios. Você pode misturá-los, ou como Plenos Brasil, que a Thaís e o Oberes também falou, o Breathe, que é aquela misturinha já pronta. Aqui. Eu tenho uma misturinha já pronta aqui do Breathe, que é um rolão. Ups! Ele já é uma mistura pronta, já está no rolão. Ele já é diluído, pode ser aplicado no peito. Agora, se você quiser misturar o seu hortelã-pimenta com o seu eucalipto e um óleo carregador, por exemplo, um óleo de coco, misturar, ele pode ser passado no peito, na sola do pé também, respirado. Essa é uma outra dica super legal. Eu tenho aqui um hortelã-pimenta. Eu vou abrir o hortelã-pimenta, eu vou colocar uma gota na minha mão. Lá. Esfregar as mãos. Fazer uma conchinha. Imediatamente já abre todo o meu nariz, toda a minha via respiratória. Eu faço isso também para me acalmar. Se eu não tenho nada ao meu redor fácil, não tenho aquela minha misturinha favorita, que é o Balance. Se eu não tenho lavanda, eu, pessoalmente, o hortelã-pimenta reage muito bem para me acalmar. Eu faço essa conchinha, respiro, imediatamente dá aquela sensação de refrescante e eu consigo respirar melhor. Porque eu consigo respirar melhor, eu consigo me acalmar. Veja só como o nosso corpo é maravilhoso, né? Como é tudo conectado. E essa seria uma opção antes de dormir, Fernanda? Para se acalmar um pouquinho, se tranquilizar? O hortelã-pimenta ele funciona para mim, para me acalmar, porque abre minhas vias respiratórias. Ele talvez não funcione da mesma maneira para outras pessoas. Porque se eu pegar esse mesmo hortelã-pimenta e passar na minha nuca, Hum. ele vai dar uma refrescada e vai me alertar.
porque ele Ok. refresca, dá aquela a sensação refrescante aqui atrás e dá aquela, Uhum. opa, Uhum. acordei. É que nem quando você Uhum. chupa uma bala house, Uhum. que faz aquela, é a mesma sensação. Então, se eu estou meio ansiosa, com uma dificuldade de respirar, eu posso usar para abrir minhas vias respiratórias, mas eu não usaria o hortelã-pimenta como um calmante. Ele vai ter um Tá. efeito meio assim, de bala house, entendeu? Uhum. Uhum. Para acalmar à noite, eu sugeria camomila, lavanda. Esses são os mais básicos. A Eremita está perguntando para a gente como saber quando eu posso usar na pele. E é a Paula que perguntou sobre óleo de hortelã. Óleo de hortelã. Óleo de hortelã. Todas as famílias dos hortelãs, hortelã-pimenta, toda essa família das mentas, eles são muito bons para digestivo, problemas digestivos. Esse, para mim, é a característica principal. Pensa bem, quando você tá com problema, os chazinhos que a gente tomava quando tá com dor de barriga, são todos esses, os cidreiras e os mentas são excelentes para problemas digestivos. Existem várias misturas que podem ser feitas com a família da menta, mas eles são refrescantes, eles são energizantes e eles são bons para digestivo. Agora, como saber se o óleo pode ser aplicado direto na pele é meio tricky. Você vai ter que dar uma pesquisada. Existem tabelas que vão te falar o que pode ser digerido, o que pode ser passado na pele e o que pode ser colocado no ambiente. Isso tem que dar uma pesquisada. A nossa empresa, os óleos que a gente usa, a Aeroterra, tem tudo. Cada óleo que você vê no site, o que você compra, existe uma explicação. O que você pode usar na pele, como ele deve ser diluído, se você pode ingerir. Então, ou você vai ter que pesquisar, ou comprar o óleo e ele vai ter marcado. Os meus olhos têm marcados que eu posso ingerir. A Thaís está levantando a mão ali, ó, falando, Plenos Brasil. Eu ajudo. Se alguém tiver alguma dúvida de algum óleo específico, tem que pesquisar, entrar em contato com consultora. Eu sou uma consultora de óleos, Thaís. Exatamente esse tipo de apoio que a gente dá para as pessoas. Porque é um mundo muito grande de óleos essenciais. De repente eu compro um hortelã-pimenta, eu não tenho ideia do que fazer com ele. Eu ouvi dizer que ele é bom para o sistema digestivo, mas como usar, qual quantidade, com qual frequência, isso requer um pouco de conhecimento que você pode pesquisar e descobrir sozinho, ou você pode falar com alguém que é um consultor, que já tem mais entendimento. Então, um consultor de bem-estar é isso. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas em cada caso específico que eles precisarem. E não é porque é natural que não tem algumas regrinhas ou contraindicações, né, Fernanda? Então, Exatamente. isso é falado, tanto as ervas enquanto chazinho. O óleo também tem que haver esse cuidado, que é muito importante. Afinal, você, Fernanda, está aqui trazendo para a gente o uso de uma família toda, né? Sim. Você, marido, os filhos. A Eremita está pedindo contato, a Thaís, que está aqui, Plenos Brasil, e a Fernanda, que está aquí, elas são consultoras e podem nos ajudar para qualquer informação. Tem E conta um Oberes e pouco. Cíntia, se tá vendo Oberes e Cíntia, Aromas Terra, são consultores. Thaís, Plenos Brasil, pode entrar em contato com eles, eles vão te dar todo o apoio, ou comigo também, mas eles estão ali nesse momento para te ajudar, pode já entrar em contato com eles, que eles são fenomenais. São demais. Eles sabem muito. E traz um pouquinho a malaleuca, para que serve, e eu gostaria que você falasse, né, o que você percebeu da tua família em relação ao que nós estamos falando de ansiedade, problemas físicos. Se eu não tenho um problema respiratório, se eu não tenho um problema digestivo, eu vou ficar melhor durante o dia, eu vou dormir bem, menor ansiedade. Então, assim, em relação às questões físicas,
e psicológicas, Fernanda. Né? Legal. Eu gostaria que você trouxesse quais os resultados, o que você já observou? Vou falar primeiro sobre o melaleuca, ou também conhecido como tea tree. Ele é excelente para problemas de pele, cortes, machucados, meio anti-inflamatório. E ele pode ser ingerido também. Nós temos na nossa empresa, a gente tem algumas cápsulas que tem óleo de melaleuca nele, mas o principal uso do melaleuca são questões de pele. Machucados, cortes, inflamações. Ele tem que ser diluído também, dependendo do lugar que você vai aplicar. Mas ele é um óleo que é excelente ter sempre junto. Eu comecei com minha farmacinha básica, né? Sobre os mais usados, que era hortelã-pimenta, lavanda, limão. Olha lá, Thaís falando que o melaleuca ele é bom para desodorante, chulé, antifungo. Todas essas questões de fungos, de inflamação, questões de pele, ele é excelente. Eu comecei com uma farmacinha básica. Limão, hortelã-pimenta, lavanda, e fui aos poucos adquirindo mais. Conforme eu fui ganhando confiança e conhecimento, eu fui adicionando e usando cada vez mais. Aí eu comecei a ver como isso começou a afetar a minha família. Por exemplo, o que eu mais queria era criar, além de resolver problemas imediatos da minha família, era criar um sistema imunológico mais forte. Porque o nosso corpo, quando a gente tem alguma questão que a gente precisa, uma dor de cabeça, a gente vai e toma um remédio para dor de cabeça. Às vezes o remédio tem um efeito colateral, vai me atacar o fígado. E aí você vai uma coisa atrás da outra, e aí enfia um outro remédio para poder ajudar naquele efeito colateral que eu tive do remédio anterior. Não é assim? Muitas medicações são assim. Eu não sou contra a medicação, eu tenho remédios em casa. Medicação é maravilhoso, é parte da ciência. Mas eu pensei, se eu conseguir achar alternativas naturais, primeiro, se a minha primeira opção, vamos tentar algo natural, não deu certo, não funcionou, não ajeitou, aí a gente entra com uma medicação. Foi assim que eu comecei a pensar. Minha segunda etapa foi, e se eu começar a fortalecer o nosso sistema imunológico, que a gente não está precisando nem de medicamento, nem de outras alternativas naturais, porque nosso corpo está bem, está saudável. Aí eu comecei a usar, eu fiz uma misturinha aqui, depois de muita pesquisa e tudo mais, que eu chamo aqui nos Estados Unidos eles chamam de flu bomb. É a bomba da gripe. Porque tem um monte de óleo bom que vai te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Então vamos começar a tratar de dentro para fora, cuidar do nosso corpo por dentro. E essa bomba aí saudável existe aqui no Brasil, Fernanda? Essa bomba saudável, sim, eu monto em casa. Misturo os óleos aqui, eu coloco 10 gotinhas de cada uma, e aí completo com óleo de coco diluído, fracionado. E essa bomba, eu tenho várias pela casa, tem no quarto das crianças, tem no meu quarto, tem perto da porta de casa. Quando a gente vai sair, é super fácil, as crianças passam neles mesmos. Passa o rolon na sola do pé, bota o sapato, saímos de casa. Antes de dormir, na sola do pé. Estão começando a ficar gripado, rolon aqui na nuca. Bem aqui na nuca. Então, isso virou um hábito da minha família. A gente não espera ficar doente para usar. Isso ajudou a construir o nosso sistema imunológico. Nessa bomba, eu coloco o frankincense, que no Brasil é o olíbano. Eu coloco limão, eu coloco orégano, eu coloco uma misturinha que já é um blend, que chama On Guard, que é uma misturinha também do sistema imunológico. Ela já vem pronta, tem um monte de coisa boa aqui nisso. E coloco melaleuca. Tem um monte de coisa boa. Isso é a medicina preventiva, está ajudando a construir meu sistema imunológico de dentro para fora. E você disse uma coisa interessante, uma palavrinha que eu entendo como especial, hábito, né, Fernanda?
nesse momento, eu também comecei a entender a importância de cuidar um pouquinho melhor da alimentação e do sistema imunológico. Então, eu nos meus atendimentos clínicos, eu tenho falado o que está sob o nosso controle. Aquilo que não temos controle, não há o que fazer. O que nós temos? Os cuidados, né, de higiene, de limpeza, lavar as mãos com sabão, álcool gel, tudo que já sabemos, o que foi bastante divulgado. E a parte imunológica. Então, isso que você está trazendo, para mim, em especial, é uma novidade. Eu comecei a adquirir alguns hábitos por conta de cuidar da imunidade. E, com certeza, acho que esse é um fator muito interessante. Vou começar a incluir isso no meu kit imunidade. Kit, né? Imunidade, é isso aí. Kit porque imunidade. Veio por meio da alimentação, algumas coisinhas que eu mudei, né? Com semente de girassol, semente de abóbora. Então, eu recebi um vídeo falando de uma nutricionista, falando sobre isso. Então, agora você está trazendo outra informação. E esse hábito nos ajuda muito, Fernanda, porque... alguém colocou, não sei se foi a Cíntia que colocou, a medicina preventiva. Você falou, não precisa esperar ficar doente. Eu posso ter alguns cuidados bastante naturais, sem agressões, né, aos órgãos, ao meu corpo físico, e isso me gera essa proteção. Sim. É isso mesmo. E os hábitos, é aquela consistência de todo dia fazer um pouquinho. Pensa bem, todo dia antes de dormir, minhas crianças passam sozinhas. Eles chamam um óleo da cosquinha, porque quando passa no pé faz cosquinha. Mas virou um hábito. Cadê o óleo da cosquinha? Passa, virou hábito. A sola do nosso pé absorve os óleos, absorve tudo, né? Mas absorve os óleos com muita rapidez e muita eficiência e distribui para o nosso corpo. O que aconteceu quando a gente começou a usar o óleo da cosquinha, né? Recentemente eu fui olhar no nosso pediatra, a gente pode entrar no sistema do pediatra e dar uma olhada em vacinação, remédio, quando foi nossa última consulta, tem um sistema todo lá que é possível a gente fazer essa pesquisa. Eu não conseguia lembrar a última vez que as crianças foram no médico porque ficaram doentes. Pegaram uma super gripe ou sei lá o quê. Eu não tô falando da visita periódica. Não, eu tô falando de visita, que aqui eles chamam visita de quando você está doente. Eu entrei, fazia 3 anos que minhas crianças não iam no médico porque não ficavam doentes. Pegaram uma gripe? Com certeza pegaram uma gripe, mas a gripe foi tão fraquinha que não precisava de nada, não teve nem febre, ou tem uma febre baixa. O sistema imunológico deles está tão fortalecido com os hábitos de alimentação, com os hábitos dos óleos essenciais. A gente também vai no quiroprata. Fizemos um conjunto de coisas que estão no nosso controle, que a gente usa como medicina preventiva. E essa vez que eu fiz essa pesquisa, faz uns 6 meses. Então, nós estamos há 3 anos e meio, a quase 4, que minhas crianças não ficam doentes a ponto de ir no médico. Isso, para mim, é assim... É um ganho. É um ganho que não tem preço. Não tem preço essa medicina preventiva. Cuidar da gente de dentro para fora. Como você falou, cuidar das coisas que estão no nosso controle. O que está no nosso controle? Hoje em dia, muito pouco está no nosso controle. Tudo é tão incerto. Mas... a nossa saúde, a medicina preventiva, o nosso ambiente em casa, tanto o nosso ambiente, a atmosfera física, mas como a atmosfera emocional, tudo isso está no nosso controle, a gente pode trabalhar com isso, né? E pelo que você está me falando, e Thaís aqui com a gente, participando, houve alguns desdobramentos, né? Você que começou utilizando aí nos Estados Unidos, depois a sua irmã ou suas irmãs aqui começaram a utilizar, contagia. É tão bom, é tão saudável que contagia. Conta um pouquinho pra gente, Fernanda. Eu falo que eu converti todo mundo, né? Legal. Era assim, eu comecei a usar e eu comecei a ver benefícios imediatos.
Aí, obviamente, que eu vou falar para minhas irmãs, elas vinham me visitar ou eu ia visitá-las, né? Fazia um blendzinho, uma misturinha para elas, experimenta esse, tenta isso. E até um pouco tempo atrás não tinha muito acesso aos óleos essenciais de qualidade no Brasil. Então, eu ia para o Brasil e eu levava para elas, eu distribuía, fazia uma distribuição internacional. Ou elas vinham para cá e adquiriam e levavam. Então, recentemente, a empresa que eu confio, que eu uso, que eu trabalho, que eu sou consultora, abriu no Brasil. E aí, pronto, né? Já entramos e estamos divulgando, ensinando as pessoas. Não é sobre vender os óleos, é sobre educar as pessoas no que o mundo dos óleos essenciais pode fazer por elas. E temos testemunhos atrás de testemunho, de história, de famílias que foram mudadas por causa disso, como a minha. Não precisamos quase ir no médico, porque sempre tem uma solução natural aqui em casa. E que no final das contas é muito mais, financeiramente também, muito mais em conta do que de gastar dinheiro na farmácia. Isso. E você falou bastante dos filhos. E o teu marido, Fernanda, ele também. Essa é uma história interessante, Evelyn. Porque ele tirava muito sarro de mim. Ele falava, ixi, lá vem ela com as bruxarias dela. Ele falava, lá vem ela com as bruxarias dela. E assim, dava risada. Ele nunca foi contra, mas ele também não. Tipo, você usa e eu fico aqui na minha, entendeu? Mas ele começou a ver a funcionar em mim. Ele começou a Uhum. ver a funcionar nas crianças. Aí eu não lembro exatamente como que foi o óleo que o converteu, mas eu tenho a impressão que foi o óleo digestivo. Essa misturinha dos óleos digestivos. Comeu um monte de porcaria. Eu ficava, ai, meu estômago. Isso acontecia várias vezes. Nossa, sabe aquela sensação que você comeu excessivamente, tá, sabe, mal-estar? Uhum. Começava a passar. Eu falei, passa esse, tenta esse ali. Como que eu uso esse negócio? Passa na sua barriga. Passava na barriga, de 30 a 60 segundos, você já começa a se sentir diferente. E eu falei pra ele, você vai se sentir muito melhor em menos de um minuto. E ele falava, nossa, imagina, tô fazendo isso só pra testar. E começava a passar, e começou a melhorar. Aí eu dava pra ele um pra dor de cabeça. Eu falei, tenta esse, antes de você tomar o remédio, passa esse olhinho aqui, ó, pra dor de cabeça. E ele fazia assim, só pra vamos ver se esse negócio dá certo mesmo. E passava a dor de cabeça. Aí ele começou a usar a mistura do sistema imunológico. Começou a ver diferença. Hoje em dia, ele já sabe o que usar. Ele falou, nossa, ele falou, outro dia eu acordei com uma dor de garganta. Eu falei para ele, você pegou? Eu já sei o que fazer. Eu peguei esse óleo, coloquei nisso, ingeri, passei esse no pé, passei esse na garganta. Uau! Você adestrou bonitinho, né, Muito Fernanda? bem, muito bem. Ele fala agora dos olhos para os clientes dele. Sabe, os clientes reclamam, nossa, eu tô com problema disso ali. Você já tentou os óleos essenciais? Ele E, tá, ele é, tá craque. então, e aí tem uma informação aqui muito interessante da Obelisque Cíntia, mais de 30 mil artigos científicos publicados já sobre óleos essenciais. Sim. É Então, ciência. O meu, como eu vejo os óleos essenciais, Evelyn, quando o mundo foi criado, sabe? Quando nós chegamos aqui, a natureza já estava aqui, né? Foi criada, já estava aqui. Para gente, para nos servir. Eu acredito com a minha crença espiritual, eu sou cristã, eu acredito que Deus criou a natureza para a gente trabalhar nessa harmonia juntos, entendeu? As ervas, as flores, as plantas. Todo mundo sabe sobre o poder medicinal da natureza, das coisas que estão aí para nos ajudar.
Então, os óleos essenciais vêm todos da natureza. É a nossa farmacinha que já veio pronta pra gente, entendeu? A gente só precisa aprender a utilizar de uma maneira Assertiva, isso, e de uma maneira responsável. responsável. Porque a natureza está aqui para nos servir, para nos ajudar, para que a nossa vida seja melhor. E a gente, usando a natureza de uma maneira responsável, é a nossa farmacinha. Você fez isso de uma forma responsável e educativa, foi Uhum. educando os filhos, o marido. Ô, Fernanda, nós tínhamos um professor que dizia assim, não sei se você lembra, a natureza é perfeita. Uau, eu não O, lembro no- disso, mas o eu nosso professor de acredito. química, o nosso Ah, professor de é química, por isso que eu não lembrava, porque eu deletei química da minha cabeça. amava o William, Ah, não era? é verdade. A natureza é perfeita e ela tá aqui para a gente trabalhar junto, entendeu? Tudo isso vem da natureza. E por que não usar a natureza primeiro, antes de usar outras alternativas, né? Mas tem algo que você falou, você não deixa de ter os seus remédios, né, Uhum. alopáticos, então é lógico que tem que ter um equilíbrio na Sim. medida que é necessário você tomar a medicação Uhum. prescrita pelo médico, Ah, faça sim, isso. totalmente. Você está dizendo que começou como um apoio e Isso. hoje é o que você utiliza de forma integral. Exatamente. A minha farmácia de remédios convencionais, ela diminuiu muito. Recentemente eu fui fazer uma limpa, já tinha remédio que já tinha expirado, que eu não usava, mas eu tenho alguns. Eu tenho remédio de alergia. Se alguém tem uma relação alérgica, eu tenho que ter, eu quero ter alguma coisa em casa, sabe? Se alguém tem uma reação alérgica séria, eu tenho remédio de dor, dor de cabeça, de febre. Eu tenho talvez uns 4 remédios. Porque aqui em casa ninguém toma remédio de prescrição contínua, sabe, diariamente. Então são remédios de farmácia mesmo. Mas minha coleção de remédios diminuiu porque eu comecei a usar óleos essenciais como apoio e comecei a não usar medicação tanto como apoio. Eu fiz uma troca, uma inversão. Mas não tenho absolutamente nada contra o remédio. Remédios são maravilhosos, a gente precisa. Mas começar com as alternativas naturais e aí progredir para o remédio é a minha escolha. Nunca vou falar para uma pessoa, para de tomar esse remédio para usar os óleos essenciais, de jeito nenhum. Use junto. Vai ser um apoio, vai te ajudar, vai ajudar a te fazer se sentir melhor, vai ajudar a te restaurar melhor. E várias perguntas foram feitas. Tem mais algum, Fernanda, que você use mais frequentemente, que tem a ver do que nós estamos conversando? Tem algum específico que nós não falamos aqui? Hum, Essa é uma pergunta, já estamos chegando no finalzinho da nossa live, então eu gostaria que sim, realmente vamos você lá. trouxesse. Eu amo limão, um óleo de limão. O óleo de limão, uma gotinha na água, todo dia. Ele dá aquela desintoxicada. Ele ajuda a balancear o seu pH interno. Excelente. O óleo de lavanda é usado para caramba aqui em casa. O de capim-limão é o meu favorito de aroma. Óleos cítricos, de laranja, de tangerina, de... Todos os óleos cítricos, ele tem um efeito de emocional, de alegria. A minha filha Olivia, ela já sabe os favoritos dela, ela tem 10 anos. Às vezes ela chega para mim e fala: tô precisando dar uma animada, mãe. Eu falo: vai lá pegar os óleos. Ela sabe exatamente o que pegar, exatamente a combinação que ela gosta de misturar no difusor, porque você pode misturar óleos diferentes no difusor. E os favoritos dela são sempre os óleos cítricos, os de laranja, tangerina. São os óleos que para ela funcionam para dar uma alegrada. Então, isso é o que tem a ver com o que eu falei antes sobre a nossa reação do nosso corpo pessoal com cada óleo. Ela já sabe o que ela tem que ir pegar para dar aquela melhorada no humor. Eu gosto muito dos óleos que são mais
terra. Eu não vou lembrar dos nomes deles em português, mas é o vetiver, os óleos que tem. Meu marido fala que parece que você deu uma mordida no tronco da árvore, de tão assim, sabor de terra que eles têm. Esses óleos de terra são os óleos que, para mim, me dão uma centrada, que, para mim, me trazem paz. São os que eu sempre vou e tento pegar para me dar aquela acalmada emocional. Então, isso faz parte da sua descoberta. A minha filha gosta dos cítricos. Eu gosto dos troncos da árvore. E nós reagimos emocionalmente aos óleos de maneira diferente. Eu gosto dos cítricos, mas para mim não tem o mesmo efeito que tem para ela, entendeu? É uma coisa bem emocional, como a gente se conecta com os óleos. Eu achei interessante, no meu olhar aqui de psicóloga, ela dizer, mamãe, cadê aquele óleo que me dá, né, um up? Então, assim, alguma coisinha ela, lá dentro, ela está percebendo, ela já está acessando sensações, percepções dela e perguntando a você, né, tem algo que pode me ajudar, pode melhorar. O que que é, mamãe? Então, é interessante porque você trouxe a questão do autoconhecimento. O que está acontecendo comigo aqui agora e o que eu posso acessar que vai me ajudar. Não Sim, só nos... O autoconhecimento é fundamental, ele anda tão junto com os óleos essenciais, porque eu acho que faz parte da nossa natureza como humanos, sabe? De nos conhecermos e o que a natureza tem para me oferecer nesse momento com o que eu estou precisando, sabe? E tem sido muito fascinante ver os meus filhos, crianças, eles têm 6, 8 e 10 anos, na própria jornada deles de autoconhecimento, de saber identificar, eu tô com raiva agora, o que eu posso fazer para me ajudar? Só o fato que eles conseguem entender o sentimento e aprender a lidar com ele, como que eu posso lidar com o que eu estou sentindo agora e ter os óleos essenciais como uma ferramenta, para mim, como mãe, eu acho fenomenal, porque eu só fui aprender a identificar os meus sentimentos como adulta. Ver meus filhos fazendo isso tão pequenos, para mim é uma alegria. Com certeza, a gente percebe, identifica muitos adultos, a nova geração está voltando para a natureza, que assim seja, né, Alberisque e Cinti, que a gente consiga essa educação, o que você tem feito com os filhos, porque na fase adulta ajuda muito. Às vezes você tem adultos que, por exemplo, eu percebo entrando numa condição de depressão, num estado depressivo, acha que não é nada, amanhã eu tô melhor, e vai passando um dia, 2 dias, uma semana, e quando ele se auto-percebe, ele já está numa outra condição, numa depressão mesma, e já tendo que acessar a medicação. Então, quanto mais rápido, mais cedo pudermos entender o que acontece internamente e utilizar essas ferramentas, né, o quão bom isso vai ser. E Fernanda, fala um pouquinho aqui qual seria o seu recadinho, né, fechando aqui a nossa conversa. Você trouxe muita coisa. Agradeço muito, gratidão por tantas informações. E o que você traria aqui para a gente como uma mensagem final? Bom, primeiro, obrigada por me convidar. Eu amo falar sobre óleos essenciais, porque é uma parte tão natural, tão normal da minha vida, que eu amo. Eu vejo o efeito que causou na minha vida, na minha família. E eu quero que todo mundo aprenda que existem outras opções. Então, meu recadinho é: pesquise. Tem um monte de gente aqui que pode te ajudar. Eu posso te ajudar, Thaís, Obere, Cíntia. Nós estamos aqui para isso, para educar as pessoas nas outras alternativas. Vamos procurar o autoconhecimento e o que o nosso corpo precisa, o que as nossas emoções precisam. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance para alternativas mais naturais. Esse é o meu recadinho. Ok, agradeço. E você trouxe uma coisa assim essencial, aos pouquinhos, né? Eu posso ir devagarzinho utilizando essa forma natural, essa medicina que está posta para a gente, né? A própria natureza, essas essências. Isso é muito bom. Sim, Querida, muita calma, sem pressa. Vamos lá.
Querida, olha, meu abraço bem forte.